Sabe aquela mistura de desconforto e tensão que surge quando alguém avisa de surpresa: "Tô passando aí rapidinho"? Aquele frio na barriga, como se o seu refúgio estivesse prestes a ser invadido. Talvez você já tenha sentido culpa por não gostar de visitas, ou até ouvido que é mal-humorado, frio, esquisito. Mas e se eu te dissesse que Freud foi duramente criticado por falar sobre isso? E o que ele descobriu sobre pessoas que protegem o próprio espaço até hoje, ninguém conseguiu refutar. Sigmund Freud foi um dos pensadores mais ousados e polêmicos da história. Foi ele quem abriu as portas do inconsciente quando o mundo ainda acreditava que tudo o que existia estava na superfície da mente. E o mais fascinante, muitas das suas ideias foram rejeitadas com desprezo. Até que, décadas depois, a neurociência comprovou: ele estava certo o tempo todo. Freud observou que cada pessoa tem um território psíquico, um espaço interno onde se sente segura, equilibrada e inteira. Quando alguém invade esse território, mesmo com boas intenções, o inconsciente reage como quem defende o último abrigo. Se você sente um desconforto quase físico ao receber visitas, se precisa se preparar mentalmente antes de abrir a porta, talvez não seja antissocial. Talvez você seja alguém cujo inconsciente entende que o lar não é um lugar, mas uma extensão do próprio eu. E antes de eu te revelar as 5 verdades freudianas sobre pessoas que não gostam de receber visitas, já aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal Freud Explica e comenta aqui embaixo: sua casa é o seu refúgio ou um campo de batalha social? Vamos descobrir isso juntos. Nesse vídeo, vou te mostrar 5 verdades freudianas sobre pessoas que não gostam de receber visitas em casa. E você vai entender por que esse comportamento, tão julgado pela sociedade, é, na verdade, um dos sinais mais sofisticados de autoconhecimento e proteção psíquica. Prepare-se. O que vem a seguir vai mudar a forma como você enxerga o seu próprio silêncio. Vamos começar do começo. A maioria das pessoas enche a casa de gente para sentir vida, movimento, validação. Mas você sente o oposto. Cada toque na campainha soa como uma pequena invasão. Seu corpo se enrijece, o ar parece mudar. E o lar, aquele espaço onde você recarrega, perde a paz por instantes. E aqui está o primeiro insight de Freud. Essa resistência não é frieza, nem antipatia. É o seu inconsciente reagindo a uma ameaça simbólica. Para ele, a casa representa o ego, e toda visita é um outro tentando atravessar suas defesas. Verdade. 1. Você possui um superego que defende o seu espaço psíquico. Freud revolucionou a psicologia ao propor que nossa mente é formada por 3 forças: o id, o ego e o superego. O id é o impulso, quer prazer e satisfação imediata. O ego é o mediador, tenta equilibrar o desejo com a realidade. Mas o superego é o guardião, é a instância moral silenciosa que protege o que é sagrado para você, seus limites, sua integridade e o seu espaço interior. Pessoas que não gostam de receber visitas em casa, segundo Freud, geralmente têm um superego altamente desenvolvido. Ele funciona como um alarme interno, ativado quando a energia de alguém ameaça a harmonia do seu território emocional. Enquanto a maioria abre a porta para qualquer presença, o seu superego pergunta: essa pessoa me traz paz ou me rouba energia? Pensa comigo. Há dias em que você está tranquilo, imerso no seu próprio ritmo, e de repente alguém aparece de surpresa. A casa muda de frequência. Você percebe cada ruído, cada olhar, cada gesto invasivo. E o que os outros chamam de frescura é, na verdade, o superego sinalizando: há excesso de estímulo, preserve-se. Freud diria que isso é um reflexo de consciência moral refinada.
Você sente quando a presença alheia rompe a coerência entre quem você é e o ambiente que construiu. A sua casa, para o inconsciente, não é apenas um espaço físico, é uma extensão do ego, o espelho da sua psique. Por isso, permitir a entrada de alguém exige algo sagrado: confiança. Enquanto outros veem uma visita como distração, você vê como interferência. Enquanto muitos precisam de companhia para se sentir vivos, você precisa de silêncio para continuar inteiro. Isso não é arrogância, é autoconservação psíquica. Freud chamaria isso de maturidade emocional, a habilidade de proteger o próprio campo interno sem precisar justificar. Verdade 2. Seu ego usa o lar como espaço de reequilíbrio energético. Freud dizia que o ego é o diplomata da mente, aquele que tenta manter a paz entre o mundo externo e as tempestades internas. Mas o que poucos percebem é que esse mediador precisa de um território neutro para funcionar. Para algumas pessoas, esse território é a própria casa. O lar, sob a ótica freudiana, é o lugar onde o ego se reorganiza após lidar com os conflitos do dia. É onde ele costura as rachaduras deixadas pelas pressões, críticas e expectativas sociais. Por isso, quando alguém entra nesse espaço sem preparo, o ego reage, não com raiva, mas com exaustão. Ele sente que o santuário que o sustenta está sendo invadido por estímulos que ele não consegue controlar. Você já percebeu como certas pessoas carregam uma presença pesada? Elas não precisam dizer nada, basta entrarem e o ambiente muda. Freud chamaria isso de transferência de energia psíquica. Cada indivíduo carrega suas tensões inconscientes e, quando se aproxima de outro, parte dessa carga é transmitida. Seu ego percebe isso instantaneamente e tenta se defender. Enquanto a maioria encara uma visita como algo banal, você sente o impacto psíquico da presença de outro ser dentro do seu território simbólico. É como se cada conversa, cada movimento, retirasse pequenas frações da sua energia mental. Energia que o ego precisa para manter você estável, criativo, funcional. Por isso, o desconforto não é social, é energético. Freud não usava o termo energia espiritual, mas falava de libido psíquica, a força vital que move nossas ações. Quando essa força está em baixa, abrir a porta é como entregar o último copo d'água do deserto. Enquanto outros se recarregam em encontros, você se recarrega no silêncio. Enquanto o mundo busca barulho para se sentir vivo, o seu ego precisa de pausa para continuar lúcido. Isso não é bloqueio, é sabedoria do inconsciente. Você não foge das pessoas, você protege o espaço onde o seu equilíbrio renasce. Verdade 3. Seu inconsciente guarda memórias de invasões emocionais. Freud dizia que o inconsciente é como um arquivo vivo. Nada é esquecido, apenas guardado. E muitas vezes, o desconforto que você sente ao receber visitas não vem do presente, mas de lembranças antigas que o corpo ainda reconhece, mesmo que a mente já tenha esquecido. Talvez, em algum momento da sua vida, o seu espaço tenha sido violado. Não necessariamente por uma grande tragédia, mas por pequenas invasões sutis. Alguém que entrou no seu quarto sem bater, que criticou o seu jeito de ser, que riu do seu silêncio, que tratou o seu lar como se fosse cenário e não abrigo. Essas experiências, que parecem simples para os outros, marcam profundamente quem tem uma psique sensível. Freud chamava isso de traço mnêmico afetivo, uma lembrança emocional que permanece ativa, mesmo quando o episódio em si se apaga. É por isso que, hoje, quando alguém diz, "Posso passar aí rapidinho?", algo dentro de você reage antes mesmo de pensar. O corpo endurece, o coração acelera, a mente começa a se preparar para o incômodo. Não é frescura,
é memória inconsciente, tentando te proteger de repetir o que um dia te feriu. Enquanto a maioria associa hospitalidade à educação, você associa à invasão. Enquanto os outros abrem portas sem pensar, o seu inconsciente revisa, silenciosamente, cada vez que permitir a entrada de alguém significou perder o controle sobre o próprio mundo. Freud diria que esse é o retorno do recalcado. Emoções antigas que voltam disfarçadas em comportamentos atuais. Mas, diferente do que muitos pensam, isso não é uma falha. É um mecanismo de defesa avançado, criado pelo seu inconsciente para preservar o que te resta de paz. Então, quando você evita visitas, não está fugindo das pessoas, está honrando um acordo interno feito há muito tempo. Ninguém mais vai entrar sem permissão. E esse acordo, embora invisível, é a sua forma inconsciente de reconstruir segurança. Isso não é isolamento, é reconstrução de fronteiras psíquicas. É o inconsciente dizendo, agora, quem entra aqui precisa merecer. Verdade. 4. Você transforma a solidão em sublimação criativa. Freud acreditava que toda a energia psíquica, o que ele chamava de libido, busca expressão. Quando não pode fluir em relações externas, ela encontra outros caminhos, e é aí que nasce a sublimação. Sublimar, para Freud, era o ato de transformar impulsos em algo elevado, produtivo e criativo. As pessoas que não gostam de receber visitas em casa, frequentemente, são mestres nesse processo, mesmo sem perceber. Enquanto o mundo gasta energia com conversas passageiras, você a converte em reflexão, organização, criação. O silêncio da sua casa não é vazio, é o som de algo sendo elaborado por dentro. Freud observou que os grandes pensadores e artistas eram, muitas vezes, pessoas que valorizavam o recolhimento. Não por arrogância, mas porque o barulho externo fragmenta o foco interno. A ausência de visitas cria o espaço necessário para o inconsciente trabalhar livremente, e é ali, nas horas quietas, que ideias, percepções e insights emergem. Talvez você perceba que, quando está sozinho, o tempo parece mais denso, as emoções ficam mais nítidas e até o ar da casa parece respirar junto com você. Freud chamaria isso de processo sublimatório. A libido que não se dispersa em socializações se transforma em pensamento estruturado, arte, autoconsciência. Enquanto muitos buscam preencher o vazio com ruído, você entende que o silêncio é fértil. Enquanto outros vivem em busca de estímulo, você transforma a quietude em significado. E essa capacidade de transformar o que parece solidão em profundidade é o que Freud considerava um dos sinais mais altos da maturidade psíquica. Isso não é frieza, é lapidação interna. Você aprendeu a moldar o próprio mundo de dentro para fora. E quando alguém tenta entrar sem entender esse processo, o incômodo surge não por antipatia, mas por interrupção. É como se a mente dissesse, a obra ainda está em construção. Você não evita pessoas, apenas protege o ateliê invisível onde a sua alma trabalha. E esse é o tipo de intimidade que só quem vive de verdade pode compreender. Verdade. 5. Você alcançou o estágio da individuação psíquica. Freud acreditava que o desenvolvimento humano não termina na vida adulta. Ele continua silencioso, dentro da psique. E uma das fases mais elevadas desse processo é quando o indivíduo deixa de se definir pelo olhar do outro, quando ele já não precisa provar nada, nem exibir nada, apenas ser. Pessoas que não gostam de receber visitas, em geral, já chegaram a esse estágio, o que Freud chamaria de autonomia do ego. O lar deixa de ser um espaço social e se torna um território simbólico, onde o eu se encontra consigo mesmo sem mediações. Você já percebeu como, quando está sozinho,
As coisas parecem mais verdadeiras? O som da água, o passo no chão, o cheiro do próprio espaço, tudo adquire uma intensidade que o convívio constante dilui. Freud dizia que, quando o ego amadurece, ele passa a preferir a coerência à companhia. E é exatamente isso que o seu comportamento expressa, uma recusa em negociar a própria paz por convenções sociais. A sua casa não é um cenário de exibição, é o templo do seu self. Cada objeto está onde está por um motivo. Cada silêncio guarda significado. Enquanto muitos ainda buscam se afirmar, recebendo e agradando, você encontrou satisfação em ser genuíno. Freud chamaria isso de liberação do ideal do ego, quando deixamos de perseguir o que a sociedade diz que é certo e passamos a honrar o que é verdadeiro para nós. Você não precisa de aplausos, não precisa mostrar hospitalidade para se sentir bom. A verdadeira gentileza para você é não mentir com o corpo, é não forçar o sorriso quando o inconsciente pede calma. Enquanto o mundo corre para ser visto, você aprendeu o valor de simplesmente existir. Isso, para Freud, é o ápice da individuação, quando o sujeito se basta, não por orgulho, mas por integração. Isso não é isolamento, é consciência consolidada. É o momento em que o eu deixa de ser palco e se torna lar. Mas como tudo na psicanálise, Freud nos lembra, até o que protege pode, em excesso, aprisionar. A mesma barreira que resguarda o seu espaço interno pode se transformar em isolamento e o que era refúgio virar muro. A sombra desse comportamento aparece quando a casa deixa de ser lar e passa a ser trincheira. Quando você começa a recusar não só visitas, mas também gestos de carinho, ajuda ou oportunidades de troca genuína. Quando o silêncio, antes fértil, começa a doer. Freud diria que, nesse ponto, o ego, cansado de feridas antigas, começa a confundir paz com ausência. E a solidão, quando não é escolhida, se torna o sintoma do medo de sentir novamente. Talvez você diga a si mesmo, eu só gosto de ficar sozinho. Mas, no fundo, uma parte sente falta de ser visto, de ser compreendido, de simplesmente dividir a existência. E quando essa carência aparece, o inconsciente tenta avisar. O isolamento deixou de ser escolha e virou defesa. Então, se o seu silêncio já não traz descanso, se o lar que antes curava agora pesa, talvez seja hora de abrir uma fresta. Não para o mundo inteiro, mas para o afeto que não exige performance. Mas se, ao contrário, você sente paz no seu modo de viver, se a solitude te nutre e não te esvazia, Freud diria que você encontrou o equilíbrio perfeito entre o mundo interno e o externo. Você não está fugindo da vida, está vivendo de um jeito que ela raramente permite, com consciência de limite e liberdade. Ao longo desse vídeo, exploramos 5 verdades que Freud nos ajudou a compreender. Seu superego protege o território interno, seu ego usa o lar como espaço de reequilíbrio, seu inconsciente guarda memórias de invasões emocionais. Sua libido se transforma em criação através da sublimação e seu self alcançou um grau raro de individuação. A capacidade de estar em paz na própria presença. Todas essas verdades convergem para uma única revelação. Você não evita visitas por frieza, e sim porque aprendeu o valor de manter sua energia onde ela floresce. Enquanto o mundo busca companhia para não se sentir vazio, você descobriu a plenitude no silêncio. Enquanto muitos vivem para ser vistos, você vive para se compreender. Freud mostrou que esse tipo de comportamento não é retraimento, é sofisticação psíquica. Você desenvolveu o que ele chamaria de autonomia do eu, a liberdade interior, de escolher quem entra, quando e por quê. Então, honre esse instinto. Não peça desculpas por proteger o seu lar e o seu ritmo. Sua casa é o reflexo do seu inconsciente.
E cada porta que você escolhe não abrir é um ato de respeito à própria alma. Freud escreveu: a casa é o substituto simbólico do corpo. Cuidar dela é, no fundo, cuidar de si mesmo. E talvez seja exatamente isso que o seu inconsciente está tentando te dizer. Quando você protege o seu espaço, você está protegendo sua mente. Quando diz, hoje não quero visitas, o que você realmente expressa é, hoje eu preciso me ouvir. Se você se reconheceu nessas verdades, saiba que o seu jeito de ser não é defeito, é coerência. Aqui, você não precisa se explicar. Você pertence a esse grupo raro de pessoas que entenderam que o silêncio também é uma forma de amor. Se esse vídeo te tocou, curta, compartilhe e me conte nos comentários. Sua casa é refúgio, espelho ou fronteira. Até a próxima imersão. E lembre-se, proteger o seu espaço é a forma mais nobre de autoconhecimento.